coisa assim também, principalmente pelos motoqueiros aí, pessoal das motos aí às vezes vem, faz a curva meio ligeiro, e se você vem pela rua, não dá para escapar, não tem uma fuga para você escapar para cima da calçada. Então o pessoal recomenda que o pessoal venha por dentro, venha pela calçada, tenha proteção ali daquela grade, aquele guarda-rei que foi colocado ali. Então o pessoal observe isso aí. Muita gente passa por fora, vai pela rua, já estou sendo repetitivo aí. Então, o pessoal tem essa atenção aí, principalmente em dias de chuvas, né, e em dias escuros, que é o caso de hoje, que o tempo está encoberto aí. Nada relevante, junto ao quartel da Brigada Militar. Corpo de Bombeiros aqui de Birubá, falava com o Sargento Ricardo, o pessoal fez ontem um atendimento no interior aqui de Ibirubá, na Estrada Velha da Várzea aí. Pessoal, os antigos é a faixa velha, na Estrada Velha da Várzea, lá na Baixada, lá na Várzea, um socorro para um motoqueiro, onde um animal, um cachorro, né, atacou esse motoqueiro, ele ia ligeiro, o animal acabou avançando nele, né, ele acabou caindo da moto, sofreu várias fraturas, né, na mão, no braço, numa perna, né, então foi um acidente que poderia ter sido bem pior, segundo o que relatou aí o Sargento Ricardo, né, e até ele alerta, né, as pessoas do interior, principalmente em beira de estrada, que tem cachorros brabos, no caso desse, né, um cachorro que avança, um cachorro de guarda, né, pessoal que tem um certo cuidado, você é responsável, né, o animal é seu, você é responsável por esse animal, inclusive desse animal que atacou esse motoqueiro aí, que sofreu aí um acidente, uma queda feia, né, e sofreu várias fraturas. Isso por volta de 1h da tarde, 13 horas, ou no dia de ontem, esse cidadão vinha para a cidade para trabalhar. Tá? Então, o pessoal aí que tem animais, tanto na cidade como no interior, né, então, principalmente em beira de estrada, passa muitos motoqueiros aí, é um animal, é um cão de guarda, é o instinto do animal, né, de atacar, principalmente quando na moto, ainda quando está em velocidade, aí o animal tem o instinto do animal de atacar, tá? Então, pessoal, somente esse acidente aí ontem, né, sendo registrado junto ao quartel da Brigada Militar, o de resto foi um dia normal. Certo? Volto no estúdio com vocês. Estamos na fisioterapia e acho que essa semana, sexta, já dá para subir a escada aí. Quinta-feira, a dona Ana vai para uma cirurgia lá em Passo Fundo, então na quinta-feira não farei o plantão de polícia. Amanhã a gente volta. Um abraço, bom dia a todos. Tá aí Ademir Roque Camargo trazendo os destaques da segurança pública na manhã de hoje aqui no Cidade News. Agora são 8h07, 8h07 é a hora dele, hora do Repórter 104 aqui na nossa programação. Repórter 104 no ar. As notícias direto das ruas, trazendo a realidade da nossa cidade e região. A informação em tempo real. Aqui no Cidade News. Vamos lá então as informações do Repórter 104 na manhã de hoje. Bom dia, Andrei, tudo bem contigo? Bom dia Cristiano, bom dia Camargo, Jardel, para você que nos acompanha nesta terça-feira gelada aqui na região do Alto Jacuí. Um grande abraço, estamos chegando com as informações, com as análises e aí a nossa participação de todas as manhãs ao vivo aqui no Cidade News. Cristiano, ontem a gente esteve acompanhando duas frentes aí, a programação que aconteceu através da Acisa, junto à Capital 922, uma palestra muito interessante aí para os empresários. Associado da Acisa, inclusive, tinha a entrada livre e o jantar livre, e um conteúdo muito importante que a Acisa trouxe ontem aí com o palestrante Ney. Ele vem aí já de uma bagagem de muita formação, principalmente aí através da inteligência emocional, e conseguiu agora construir um conteúdo relevante também para o empresariado, que dialogue não só com a inteligência emocional, mas também com as outras demandas que existem dentro do mundo empresarial. Então, parabéns à Acisa, que promoveu ontem este evento junto ao restaurante da Capital 922. É uma das coisas que o associado da Acisa valoriza muito, esse
formato de palestras, de troca de conhecimento. E ontem, sem dúvida, para quem esteve lá no restaurante, foi uma noite aí de muito acesso a novos, sempre aí nessa questão. Cristiano, vamos também falar sobre ontem à noite, junto à nossa Academia Ibirubense de Letras, a eleição da Vanessa Schwank Fontana Rebelato, nova presidente. Na verdade, ela já estava acompanhando o processo, já estava na liderança da Academia Ibirubense de Letras, e ontem, então, ela foi reconduzida ao cargo para mais 2 anos, tendo como vice-presidente o José Luiz Dorst, e ainda na parte de finanças, como tesoureira, a Cláudia Wilrich Klein. Como secretária, temos aí a Marcela Prascun Scheffler, e o encarregado do marketing, né, o nosso diretor de comunicações, o senhor Jorge Luiz Ferreira, que inclusive será o próximo patrono da Feira do Livro de Ibirubá, que acontece aqui no município. A Secretaria de Cultura já está, a pasta de cultura que está no guarda-chuva da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, ela já está fazendo o processo para que aconteça aí a Feira do Livro aqui do município. E amanhã, às 8h30, a nova presidente estará conosco aqui para falar mais sobre as programações do ano. Ela vai trazer também um balanço de ações. Ontem ela apresentou esse balanço lá na sua posse. E olha, tem muitas atividades que a Academia Ibirubense de Letras realizou aí neste ano. Então a Vanessa tem aí sempre um brilho no olhar, pensando justamente em valorizar a literatura, a cultura, né, e a nossa escrita, a história do município de Ibirubá. Então amanhã, às 8h30, a Vanessa e também a Cláudia estarão aí neste horário aqui na Rádio Cidade, falando sobre a Academia Ibirubense de Letras. E ontem aí teve a sessão da Câmara também, né, Cristiano? Acredito que tenha sido uma sessão calma, não tive maiores relatos aí. Gostaria até de trocar esta informação contigo aí de como foi a nossa sessão ontem junto ao Legislativo de Ibirubá. Tudo tranquilo e sereno, sem nenhum tipo de problema, muitos abraços lá ao final da sessão, para os eventos, a tribuna foi tranquila também, ninguém enfrentou ninguém, foi um relato assim de como foram os últimos dias, por conta de que nós não tivemos sessão, né? Um final de semana e 2, eu acho, 2 semanas não teve sessão, aí teve só uma extraordinária, mas nada tão intenso assim. O que teve ontem foi a discussão, então, da criação de mais um cargo de enfermeiro aí no município. Daí houve aí, por parte da mesa diretora, encaminhamento para que o projeto fosse votado em regime de urgência especial, ou seja, ele é lido e votado na mesma sessão, né? E foi mais ou menos essa tônica aí, ninguém reclamou disso. Era uma questão importante, que é a enfermeira que tá passando por um tratamento de saúde e está deixando uma comunidade lá sem ter o atendimento, né? Sem poder estar lá no ESF da Jardim, né? Então foi feito aí essa criação desse cargo aí para poder socorrer aí nesse período aí que a enfermeira não estará presente. Ah, legal. Tá tranquilo, então. Tudo certo aí no Legislativo de Ibirubá. É isso, Cris. Logo mais nós teremos aí na programação o Deilson com o quadro Panorama Imobiliário. Deilson Bertoldo, que toda semana vem falar aí sobre esse mercado, esse espaço que é tão importante para quem está buscando aí uma moradia mais barata, a solução aí de sair do aluguel e comprar uma casa própria, pagar a prestação da sua casa própria, enfim. A gente está aí observando sempre o Deilson nas suas intervenções, e ele fala com muita propriedade sobre todos os assuntos aí, né? Tanto para aquele público que deseja investir
em um imóvel para ter uma renda, para garantir uma aposentadoria. Haja visto que os prognósticos dizem que os aposentados aí daqui 20 ou 30 anos talvez não recebam nada, porque a nossa previdência social está num processo agora bastante desafiador. Ela vai recebendo mais pessoas, né? Ou seja, mais pessoas vão se aposentando e menos pessoas estão contribuindo com o INSS, nesta métrica, né? Nesta matemática. Então, há um estudo que diz que para 20, 30 anos, talvez não há mais condições da Previdência se manter, não há mais estrutura, ela não vai conseguir pagar porque serão poucas pessoas contribuindo e muitas pessoas recebendo aposentadoria. E aí o sistema vai falir, né? Vai entrar em estresse. E aí fica aquela reflexão, né? O que a gente pode fazer para que daqui 20 ou 30 anos a gente tenha uma renda que nos garanta aí comprar o remédio ou pagar um cuidador se a gente precisar ou algo nesse sentido, né? As pessoas que são mais práticas aí nessa questão já ficam imaginando como que vão comprar o remédio daqui 30 anos. Mas, enfim, isso é coisa que algumas pessoas têm, né, mais preocupação, e para essas pessoas, então, o Deilson sempre traz aí uma reflexão, uma análise sobre fontes de renda alternativas. Certo. E para as pessoas que estão tentando sair do aluguel, comprar a casa própria, ou investir em um terreno, ou fazer aí algo relacionado à sua moradia, também existem programas, existem soluções, existem algumas políticas públicas, inclusive em Ibirubá. Nós temos aí a prefeita que está fazendo sempre as suas intervenções, nos seus discursos, citando a questão da moradia, né, da habitação como a grande marca do seu governo. A prefeita Jaqueline repetiu isso diversas vezes, né, dizendo que a habitação é a marca que o governo Jaque Lula vai deixar nesses 4 anos, e a gente fica atento também para colher os resultados, ver aonde está acontecendo, né, esta transformação que foi prometida e o que isso pode impactar também na vida dos ibirubenses. Certo, Cris? Andrei, tem um assunto que eu queria também que tu comentasse, já que tu está empolgado aí. É o seguinte, nós ontem foi compartilhado aí na página da Rádio Cidade as 2 matérias que nós produzimos aí sobre o concurso de Fortaleza dos Valos, né? Uma que coloca aí o procurador do município lá em diferentes capítulos desta crise, e a outra que traz aí a vereadora Eduarda, né, como autora da representação aí que levou o Ministério Público a investigar o concurso público de Fortaleza dos Valos. E a nossa audiência deixa muito claro aquela máxima do marketing e também do próprio cinema, né, e tudo mais, né, que é a chamada jornada do herói, né? Então, por exemplo, mesmo as 2 postagens tendo sido postadas num horário mais ou menos parecido, né, e com o tema específico, né, foi a matéria da vereadora Eduarda que mais teve repercussão. Seria isso uma ideia das pessoas, uma reflexão do público de que nos falta político que façam alguma coisa diferente? Será que o que a vereadora Eduarda fez é uma coisa tão fora do comum assim, para nos comentários ela receber tantos elogios e as pessoas estarem pasmas aí por conta de que um vereador trabalhou? Cristiano, uma boa pergunta. A gente vê a reação do eleitorado, da comunidade, não só de Fortaleza dos Valos, porque ali nos comentários tem pessoas de outros municípios que não votam, que não moram em Fortaleza, mas que estão acompanhando a política, estão acompanhando os desdobramentos de um movimento que a vereadora fez e que precisa ter muita coragem para fazer, né? Para você montar uma denúncia, para você
fazer uma pesquisa, fazer uma investigação e entregar esse conteúdo para o Ministério Público tomar as providências necessárias, hoje está cada vez mais difícil, né? Porque desde que a política nos pequenos municípios ela foi assim usada como uma ferramenta de controle social, em vez de ajudar a população, ela foi implementada em algumas pequenas cidades aí para benefício próprio de algumas pessoas, de alguns grupos, né? Desde que isso se implementou na história recente, é sempre complicado você bater de frente com quem está no poder. É sempre difícil você achar parceiros, achar pessoas que, junto contigo, vão colocar a cara para bater. E a vereadora Eduarda está passando por esse momento agora. É onde ela fez o seu trabalho, né, muito competente por sinal, levantou todas as questões, entregou isso de forma mastigada para o Ministério Público, e aí o Ministério Público entendeu que existia o erro, existia ali a falha e que era necessário tomar uma providência, encaminhou este pedido para a Justiça, e a Justiça acabou acatando e suspendeu o concurso, suspendeu a nomeação, né, de novos servidores aí em Fortaleza dos Valos. E aí a gente começa enquanto jornalista, imprensa, reportagem, fazer a nossa apuração, né, Cristiano? Porque existe por trás de todo o processo de uma grande arquitetura realizada aí para uma pessoa ou para um grupo se beneficiar, existe um mentor, existe um cérebro, existe a pessoa que constrói esse cenário, né, que vai dando ali as coordenadas e vai repassando isso para os demais para que as coisas saiam conforme foi planejado. Então, se identificou este personagem também dentro de Fortaleza dos Valos, que é a figura do procurador jurídico do município, o Vinícius Freze. Então, a gente consegue ver claramente hoje quem está mentalizando, quem está construindo, quem está produzindo a parte de estratégia para este movimento em Fortaleza dos Valos, né? O movimento de defesa agora da administração, o movimento de defesa do próprio município, o movimento de defesa do processo do concurso público, né? Que parte aí da cúpula hoje do Partido Progressistas, do PP, do prefeito Paulo, do seu assessor jurídico, o Vinícius Freze, que são as pessoas hoje que estão de um lado, né, do balcão, e do outro lado está o partido que faz oposição ao governo, que é aquele partido que elegeu 3 vereadores na última eleição e quase elegeu o prefeito. Então, o que está colocado hoje? Primeiro, para quem olha de fora assim e chega no município, é uma disputa política, né? É uma disputa que tem ali a discussão de um partido que perdeu a eleição e está ali minando o governo de quem está lá querendo trabalhar. Agora, quando a gente vai para dentro e começa a entender como que a mecânica funciona, né, nos seus bastidores, a gente vê que tem alguns elementos que, infelizmente, né, as pequenas cidades não conseguem se livrar, que é esta forma de usar a política para rebater toda e qualquer acusação, que os adversários só perseguem, que eles só incomodam, que eles só estão ali para atrapalhar e que o município não se desenvolve porque a oposição não deixa, né? E a oposição é muito complicada, é muito chata e que só fica denunciando e fica minando e fica incomodando e não tem ninguém ali comprometido com o desenvolvimento do município. Então fica essa narrativa. E aí, para nós que trabalhamos com informação, com notícia, com jornalismo sério, a gente precisa ver exatamente o que está colocado ali. É realmente uma intriga da oposição? Ou existe alguma coisa no meio desse cenário, dessa fogueira toda aí, que a gente possa dizer que foi mal conduzido, que foi conduzido de uma forma errada e que visava ali na frente talvez beneficiar um grupo ou alguma pessoa em específico?
E é isso que a gente acabou constatando, né? E não só o jornalismo da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí, mas como o Ministério Público e o próprio Judiciário. Porque a gente não cria notícia, a gente não cria informação, a gente não vai inventando coisas. O que o Jornal Alto Jacuí e a Rádio Cidade está fazendo, e essa repercussão que acontece aí nas redes sociais é prova disso, é colocar os elementos nos seus devidos lugares. Aonde que as coisas aconteceram, como que se criou, quem que inventou esse edital desse concurso público para a contratação desta banca em específico, esta banca que já tem aí um histórico de fraudes em outros lugares. Da onde nasceu isso? Quem foi o mentor disso? Quem foi a pessoa que começou lá no início a articular estas coisas? Então, isso que às vezes lá no final do debate fica meio que perdida essa informação. E aí as pessoas acham que a justificativa de oposição e situação é a que cabe nesse processo, e não é. Não é. Uma das coisas que eu mais gosto no jornalismo é esta capacidade que a reportagem tem de buscar o início, a origem das coisas. Quem que fez a articulação, quem que pensou isso? Isso saiu da cabeça de alguém. Saiu da cabeça de alguém quando alguma coisa é construída tanto para o bem quanto para as coisas que não funcionam tão bem. Então, é isso que veio à tona ontem, né? Ontem não, já na sexta-feira o jornal Alto Jacuí trazia, né? E fim de semana quem tenha acesso ao jornal impresso, assinatura ou até nas bancas aí pôde ver a reportagem especial que mostra um pouquinho, né? Desta jornada do herói, como disse o Cristiano, né? De uma vereadora que está batendo contra um sistema. Ela não está batendo contra uma ou duas pessoas, ela está contra um sistema político que comanda o município já há bastante tempo. E aí a gente precisa dar exatamente a informação da forma mais clara possível, né? O que está envolvido aí. E a população, a comunidade já escolheu um lado. Me parece que tem aí uma grande, né, parcela da comunidade de Fortaleza dos Valos que aprova a atitude da vereadora, que está lá recebendo salário, que foi eleita para 4 anos no mandato dentro do Legislativo de Fortaleza dos Valos para fazer o quê? Fiscalizar o bom uso do dinheiro público. E é isso que ela está fazendo. E parece que isso é estranho para muitas pessoas. Então, Cristiano, que tenham mais Eduardas aí, que mais vozes como essas, que mais lideranças como essa apareçam, porque no fim das contas, se está tudo certo com o concurso, né, ou se está tudo certo com o município, vida que segue. A gente torce que o município de Fortaleza dos Valos cresça, se desenvolva, gere empregos, que a população lá tenha uma qualidade boa de vida, e é isso que todos querem, né? Não é torcer contra o município, você está fazendo o seu trabalho de denunciar e de fazer aí a investigação de fatos que você considera que estão errados. E também a imprensa não está torcendo contra Fortaleza dos Valos não, viu, prefeito Paulo? Não entenda mal, a gente não quer o mal do município, muito pelo contrário, né? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho e a gente precisa mostrar, né, as coisas como elas são de fato. Junto dessa confusão toda tem vidas, né, Andrei? Eu tô com o contato aqui de uma pessoa que fez o concurso para auxiliar de ensino e que foi nomeada, passou bem, né, estudou e tal, né, e que é aqui de Birubá, a pessoa inclusive, e agora tá nessa insegurança, não sabe o que vai acontecer, né? Porque daí suspendeu o concurso, né? Daí não sabe o que vai acontecer. Tinha organizado a sua vida para ir para Fortaleza dos Valos, né? Pelo menos ali o transporte e tal, né? Tinha já feito, o esposo dela é concursado aqui no município, aqui em Ibirubá,
né? Então, e agora não tem muita segurança do que vai acontecer aí depois de tudo isso que aconteceu. Mas enfim, a gente vai continuar acompanhando. Ontem até eu estava na Câmara lá, um episódio aproveitar e compartilhar contigo. Estava lá na Câmara e aí como a gente programa, né, as postagens para serem postadas, né? Aí eu tô lá na Câmara lá e dali a pouco vem um assessor lá da Câmara lá e diz para mim, cara, como é que vocês conseguem postar? Tu tá aqui fazendo a live da Câmara e aí me posta uma matéria dessa que tá dando um rebuliço aqui na internet agora, há 10 minutos aqui. E daí até tu explicar, né, que focinho de porco não é tomada, né, que foi programado, que estava ali na nossa estrutura programada ali para ir para o ar naquele momento, né. Então, as coisas que acontecem, as pessoas percebem o impacto, né, e estavam já ali comentando, nossa, mas olha quantas pessoas aqui que estão participando dessa situação aqui. Então, só fazer esse registro aí. Agora, 8 horas e 30 minutos, já estamos aí com a nossa antessala lotada, Andrei. Mais algum destaque? Boas entrevistas aí, Cris. Na sequência, a gente vai ouvir também o pessoal da OAB. Hoje é o dia do advogado e a gente quer mandar um abraço a todos que estão nesta missão de buscar o direito, né, de operar o direito, de trabalhar com esta área que é tão importante para o desenvolvimento e para o equilíbrio das relações entre a sociedade. Um abraço. Vai o Andrei Grave, repórter 104 aqui na nossa programação de jornalismo. Agora são 8 horas e 30 minutos, 8h30. A gente já vai trazer aí o Momento Imobiliário com o nosso querido amigo Deilson, para que a gente possa aí trazer todas as informações aí para a nossa audiência. Agora são 8 horas e 31 minutos, 8h31. Vamos aí preparando já aqui com o Deilson o nosso Momento Imobiliário aqui na programação. Tudo que importa passa por aqui. Política, cultura, esporte, opinião, com jornalismo sério e o pé no chão. Cidade News é notícia que conduz. Comece o dia com quem fala com você. Cidade News é informação com luz. É a voz da nossa terra pra valer. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cidade News. Foi só pra gente tomar uma aguinha aqui e dar uma refletida aqui. E eu já vou trazer aqui as informações do Momento Imobiliário. Deixa só eu acertar a câmera aqui do meu entrevistado aqui. Ver se está tudo escuro do lado de lá. Vamos ver o que houve aqui. Agora sim, agora estamos já organizados aqui. Hoje eu quero ir para um time que não é o meu time, viu, Deus? É aquele time que tem dinheiro para investir aí e opta em fazer esse investimento aí num imóvel, né? Não sou eu, assim, o meu imóvel no horizonte é para moradia, né? Mas tem algumas situações que é aí aquelas pessoas que buscam um imóvel para investimento, né, Deus? Buscam um imóvel aí para colocar aí o seu dinheirinho aí, render para si, né? E aí, dentro desse aspecto aí, né, a gente tem que entender mais ou menos como funciona isso, né? E como que é esse trabalho aí, né? São apartamentos pequenos que vale a pena, casas, imóveis de 2 dormitórios, imóveis próximos do centro. Qual que é hoje a senha do mercado, ou seja, o cara que faz um investimento ali naquele imóvel e que ele vai ter ali o retorno na outra semana, porque é uma coisa que todo mundo está buscando. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos os ouvintes. Em relação ao investimento em imóvel, nós temos que vir de um pressuposto que hoje, se tu vai fazer uma conta dependendo do imóvel, a poupança não, uma aplicação pagaria um retorno melhor, tá? Certo. Mas o que eu digo, que tenho vários casos lá, tu vai olhar o preço que foi pago naquele imóvel na época e hoje o rendimento que tem, ele é muito maior. E o imóvel vai tendo uma valorização ao passar dos anos maior que a inflação. Então, análise de hoje, compra de um imóvel hoje,
o que o pessoal está optando? Em imóveis de pequeno porte, com uma localização mais central. Então, tu vai para um retorno de 1% a um pouco mais. Existem pessoas que investem em imóveis na planta. Estamos falando especificamente em Ibirubá, né? Certo. Investem muito em imóveis na planta para ter um retorno depois com o valor do imóvel pronto e também posterior a uma locação. Então, são perfil, porque tem pessoas que compram imóveis para locação e tem pessoas que compram um imóvel para compra e venda, para revender eles futuramente. Então, são duas modalidades distintas. Tá certo. Olha só, vamos por partes aqui, porque o Deilson é assim, né? Tu dá um teminha pra ele já desenvolve, ele vai adiante, né? Vai adiante. Daí eu tô olhando meu roteiro aqui, daí metade das perguntas que eu tenho pra fazer pra ele já respondeu, né? Daí não Para ver como não... Brincar. Vamos lá, Deilson. O imóvel mais bonito nem sempre é o melhor negócio. Às vezes a gente encontra uma casa bonita, né, e pronta, né, mas em uma localização que não é valorizada. Em outro lugar existe um imóvel mais simples, talvez até precisando de melhorias, mas muito bem localizado. Pensando em patrimônio, qual dos dois tende a ser o melhor negócio? Depende do teu perfil. Porque eu, por muito tempo, eu acompanhei compra de imóveis para reforma. E funciona muito bem. Mas tu tem que estar disposto... A maioria das pessoas que compram esse tipo de imóveis, eles têm conhecimentos na parte da construção civil e eles mesmo reformam. Mas tu tem que estar disposto a isso. Porque hoje, imagina o seguinte, Cristiano. Você compra um imóvel... Para reformar, você depender de todas as mãos de obras. É complicado, entendeu? Então, hoje, o tempo está muito escasso, tem pessoas que já preferem algo pronto. Então, é pelo perfil do comprador. É perfil. Não, Se tiver a pataca ali, não vai se incomodar. Não, e assim, ó, é uma questão que... É um momento de vida. Né? É um momento de vida. Às vezes, enquanto tu compra um imóvel para reformar com uma margem muito boa, e vale a pena essa questão. Mas, às vezes, quando tu compra e toma prejuízo. Eu já vi casos em Ibirubá de comprarem imóveis e ter que derrubarem, terminar com o imóvel, só ficar o terreno, porque não teria possibilidade de uma reforma adequada. Tá certo. Não foi comigo esse caso, vamos abrir um parênteses. Casa, apartamento ou terreno, né? Essa aí é uma dúvida que o pessoal tem, né? Para quem pretende construir patrimônio, qual é a diferença entre investir num terreno, numa casa, num apartamento ou até mesmo num imóvel comercial? O terreno ele te dá custos sem retorno. É muito difícil tu alugar um terreno, fazer algo nesse sentido. Ele vai te dar um custo de manutenção, tu tem que cuidar do terreno. A casa ou o apartamento, ela vai te dar uma renda mensal recorrente, né? Então, e também a sala comercial, então ela tem uma vantagem que tu imediatamente tu já sai alugando, então tu tem um retorno. O terreno é mais no compra e venda, ou às vezes quando tem uma oportunidade muito boa numa questão a valorização por causa da localização. E são raros os terrenos com boa localização, tipo central, que estariam disponíveis à venda com um preço interessante, vamos dizer assim. Certo. Comprar para alugar. Vamos falar de renda agora, né? Ainda vale a pena tu comprar um imóvel só para colocar em locação? Como é que tu calcula um imóvel, né? Se ele realmente vai te oferecer uma boa rentabilidade? O proprietário ele não pode simplesmente comparar o aluguel recebido com o valor da prestação, né? Porque existem impostos, manutenção, período Exato. sem inquilino e outros custos. O que precisa entrar nessa equação aí para dar tudo certo? Hoje o pessoal faz uma conta que a conta já começa que está errada. O pessoal bate em cima que a aplicação dá 1%. Tá? A maioria das aplicações dá 0,89%. Ela já não dá 1%. Então, é feito um cálculo, botei 300 mil, tem que ganhar 3 mil. E esse cálculo certo seria, botei 300 mil, deveria ganhar 2.700 aproximadamente. Mas daí tu vem a conta da valorização do imóvel, que quando você vender, se um dia você vender, tu vai ter essa mesma valorização e essa correção via inflação. A conta que o pessoal não faz também
é a conta de quanto que é os impostos pagos sobre o aluguel, que é algo que o pessoal não calcula essa situação. O que eu digo? A aplicação no imóvel, investimento no imóvel, para mim, ela tem que te dar uma rentabilidade de 0,708, ela está excelente, né? Existem imóveis de pequena metragem, estamos falando aí 36, 40 metros quadrados, ele te dá até 1,2, 1,3, na modalidade que você construa o imóvel, não que você compre pronto. Porque o pessoal faz uma conta de sempre comprar o imóvel pronto. E se você construir o imóvel, você diminui uns 35% já desse valor. Então, para uma questão de renda e rentabilidade, a melhor opção é a construção. Muito bem, tá aí, a gente vai aprendendo todo dia aí com o Deilson, né? Todo dia não, toda terça-feira Toda aqui terça-feira. na nossa programação. O que tem maior procura, assim, para locação em Birubá, né? Vamos pegar a nossa realidade. Tem falta, vamos dizer, hoje. Hoje isso, falta né? imóvel... Qual tipo, né, possui maior procura para aluguel em Hoje Birubá? falta imóvel de um dormitório mobiliado. Hoje falta esse tipo de imóvel. E outra coisa que é algo que às vezes tem procura é locação de pequenos períodos, 15 dias, 30 dias, 10 dias, isso também tem falta. Isso é algo que existe essa procura e hoje tem muito pouco imóvel nessas características para locação. Hoje, se tu colocar 10 imóveis mobiliados de um dormitório em Ibirubá, com vaga de garagem e uma internet boa, te garanto que em poucos dias você loca todos os imóveis. Tá certo. Indo aqui adiante ainda na nosso questionário aqui, né? Existe uma ideia de que o financiamento só vale a pena para quem precisa comprar sua casa própria, né? Mas é possível utilizar o financiamento imobiliário como estratégia para a formação de patrimônio? É possível e algo que muita gente faz eu recomendo, é também o consórcio. Não só pelo financiamento, a questão do consórcio. E assim, ó, Cristiano, é a tal coisa. Depois que tu tem o teu imóvel pago, tu pode alavancar dinheiro no teu próprio imóvel, né? E também tu tendo mais um imóvel, que é o que acontece, vira uma bola de neve depois que tu tem 2 imóveis. Eu tenho clientes aí com 10, 12 imóveis de locação, mas começaram com, né? E claro que é algo que nós estamos falando de pessoas que estão há 20 anos nessa situação, 25, tem outros que vêm com imóveis que já pertenciam à família. Então, não é uma coisa que tu começa em 2, 3 anos, é uma trajetória longa, não é uma trajetória de um curto espaço de tempo. E até esses dias eu fiz um comentário e gostaria de deixar para os ouvintes, e podem nos responder no direct. Nós conhecemos várias pessoas, e também porque é o nosso ramo, que conseguiram fazer uma estabilidade financeira comprando imóvel. E se esse pessoal conhece pessoas que conseguiram fazer uma estabilidade financeira só acumulando dinheiro e fazendo investimento em aplicações. Não estamos falando de ações, fundo imobiliário, estamos falando em aplicações. Para ver que é algo que é mais raro. É algo que tu não vê, pelo menos... numa questão aí de um prazo longo, pessoas que estão nessa situação aí de fazer um patrimônio só com juros, né? Tá certo. Tem, Deus, para a gente indo para a reta final aqui, comprar na planta ou pronto? Depende. Porque depende. E assim, ó, não vou falar somente em Birubá, porque em Birubá há poucos imóveis disponíveis na planta. Hoje, no litoral norte, em Itapema, vamos falar desses mercados especificamente, tu compra imóvel pronto, novo, mais barato que imóvel na planta. Só muda a condição de pagamento. Vamos deixar claro isso daí. O que é atrativo comprar na planta é a forma de pagamento, que tem construtoras parcelando direto até em 120 meses. Então, isso que muda. Mas hoje, Deilson compraria pronto e não compraria na planta. Eu sou uma pessoa que não sou comprador e não sou indicador de comprar imóvel na planta, porque tem um período
bem considerável para esse imóvel estar pronto. Deilson, eu tenho 300 conto na conta, 300 mil, e eu quero colocar esse dinheiro em um imóvel pensando nos próximos 5 ou 10 anos. O que tu me sugere? Compra um terreno que esteja no valor aí de 150 mil, tu vai comprar ele hoje numa proposta à vista 120 mil, tu vai sobrar 180 mil, tu vai construir tu tocando a tua obra a uns R$2.500, tu vai conseguir fazer 2 unidades para locação. 2 unidades. 2 unidades para locação e hoje tu vai locar em torno de R$1.100 cada unidade. Eu faria isso. Não deu os teus 3 mil, não, mas é algo que ele pronto tu já consegue vender e ter um retorno bom se quiser também. Eu não venderia, né? Eu faria alocação nessa situação. Tá aí então, olha aí, ó. Não tenho os 300 mil, tá? Mas quando eu tiver, eu vou seguir tua orientação. E tenho clientes, Cristiano, que já fizeram e com valores menores estão com 3 unidades locadas a R$950 mensais. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá certo, essa é uma forma. Hoje a gente falou aí de imóveis para investimento, né? Para quem tem aquele cascaio sobrando ali, né? Poder investir e trazer aí para a sua renda, né? Mas, assim, analisando a médio e longo prazo, assim, por exemplo, uma pessoa que quer ter uma renda fixa por um período de longo tempo, porque se tu acerta o inquilino, né? Se tu acerta, que isso também é uma loteria, né? Acertar o inquilino, isso também é uma coisa que muitas vezes não está na equação, né? Mas se tu acerta o inquilino e as coisas vão naturalmente, é um dinheiro que vai vir ali para ti sem imposto, sem nada, vai vir limpinho, né? É uma renda passiva, né? É uma renda passiva que tu não vai ter um envolvimento. Todo mês vai bater na conta. E daí vem uma questão que... Isso eu vou falar uma coisa que eu perguntei um dia para um cliente meu. Um cliente meu fez um prédio, né? Na época eu não tinha nem imobiliária, fez o prédio, daí depois de um tempo nós começamos a administrar os imóveis para ele. E daí eu pedi para ele se estava valendo o preço que foi investido na época para hoje. Ele disse que sim, que hoje ele tem uma aposentadoria que ele pagou por muitos anos do INSS e não teve essa mesma aposentadoria, porque ele me alegou que a aposentadoria que ele teve no INSS começou com um valor e está diminuindo, não está se mantendo, e ali os aluguéis reajustam todo ano. E ele tem alguma despesa, mas é muito baixa em relação ao faturamento que ele tem mensal, então vale muito a pena. Isso eu estou falando palavras de uma pessoa que fez isso, que uma coisa nós temos que ser muito claro, que tem muita gente que tu olha cortes na internet e dá um palpite sobre imóvel que nunca tiveram um imóvel e nunca fizeram algo. Então tu tem que seguir exemplos de pessoas que já fizeram, né? Então isso que é uma coisa que eu falo, assim, ó, se eu vou falar de fundos de investimentos em ações, um exemplo, não posso falar, não tenho propriedade para falar sobre isso. Tu tem que falar o que tu faz, né? E poder dar exemplos do que tu faz. Não fazer uma conta matemática, dá 1%. Não dá 1%. Ele já nem dá 1%, então tu tem que ver uma coisa mais assertiva, objetiva e honesta no que está sendo falado e proposto, né? Porque tem muita coisa que acontece também, Cristiano, desculpa eu me prolongar nisso, no mercado imobiliário, que tem muita gente que vem do litoral para Ibirubá e vende sonhos que não existem, né? Que em um ano vai aumentar 20%, 30%, mas se esquece que teve inflação, se esquece de um monte de situações. Então, a conta, quando tu não faz uma conta limpa, ela sempre vai ser favorável para o que você quiser. Tá certo. Deilson Bertoldo, o cara da imobiliária aqui, o cara dos imóveis, né? 15 anos de experiência, né? Vamos fazer o serviço aqui então, Deilson, né? Serafim Fagundes 920, ali pertinho da Magras, do Posto Amisa ali, né? Atendimento, um cafezinho sempre lá. Cafezinho, sempre temos um café, um cappuccino, mocassino, tá à disposição. Olha, tá. Melhor café da cidade, isso nós garantimos. Bem. Vamos lá, então, vamos lá.
Aguardamos a sua visita. Telefone de contato, o pessoal quiser falar contigo, assim, às vezes o pessoal quer marcar ponte aí no WhatsApp. 54-3324-1151. É o WhatsApp também. Tá certo. Diferencial Imóveis. Deus, obrigado aí. Até terça que vem aí. Um abração, muito obrigado, Cristiano. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos agradecendo a presença do Deilson aqui e vamos também finalizando essa edição do Cidade News aqui da abertura, né? Porque daqui a pouco tem entrevista aqui. Hoje é dia do advogado e nós estamos recebendo aí o pessoal da OAB Subseção aqui de Ibirubá. Obrigado pela audiência de vocês aqui nessa transmissão. Eu vou para um rápido break de apoios culturais aqui para organizar aqui as telas aqui para os nossos novos entrevistados e daqui a pouco a gente volta. Eu só tenho que achar aqui onde é que está o bloco de apoios culturais aqui, que daí nós estamos grandão, daí nós vamos que vamos. Embora aqui na nossa programação de jornalismo. Tá difícil de eu achar aqui onde está esse computador. Ele está aqui. Agora são 8 horas e 49 minutos, 8h49.